Boa noite, igreja, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, amém? Aleluia! Motivo de grande alegria estar aqui novamente com vocês, mais uma vez, para a gente compartilhar das coisas do Senhor, das coisas de Deus. Então hoje a gente vai dar uma calibrada no nosso conhecimento. Sabe por quê? Porque a fé genuína, ela precisa estar embasada num conhecimento puro, conhecimento limpo do Senhor. A gente é bombardeado todos os dias com muita informação, com muito conhecimento misturado. E isso às vezes abala a nossa fé. Mas o Senhor é bom, o Senhor cuida de nós. E aí chega um momento como agora, que a gente vai dar uma calibrada nesse conhecimento, dar uma limpada, amém? Que é isso que Ele deseja, que a gente fique com a fé inabalável. E ela só pode ser inabalável se a gente estiver fundamentado, se ela estiver fundamentada num conhecimento limpo e puro, que é o conhecimento do Senhor. Então hoje a gente vai compartilhar sobre o reino de Deus. E isso não é um evangelismo, amém? Nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre reino de Deus, certo? Você pode abrir a sua Bíblia em Mateus 4,17. A gente vai dar uma folheada hoje nela, com gosto. Mateus, capítulo 4, versículo 17. Amém? Você vai ler assim, Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Isso aconteceu quando Jesus disse isso. Ele tinha acabado de iniciar o seu ministério sobre a terra. Ele tinha acabado de passar pela tentação do deserto, e aí ele iniciou o seu ministério. E o que foi que ele falou? Começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então foi isso que Cristo, o nosso Rei, o nosso Senhor, veio anunciar a nós. O reino dos céus. Ele não veio trazer uma religião para nós. Ele não veio trazer uma filosofia nova. Ele não veio trazer usos e costumes e religiosidade. Ele veio trazer a mensagem do reino dos céus. Será que nós sabemos o que é o reino dos céus? Será que nós estamos seguros nesse conhecimento? Será que nós temos mesmo segurança de dizer, se alguém te perguntar: o que é o reino de Deus? Você vai saber responder? Primeiramente, o que é um reino? Será que nós temos ideia de reino? Será que nós sabemos o que é um reino? Nós vivemos hoje aqui no nosso país, como também em outros países, um sistema econômico chamado democracia, não é isso? Esse sistema de governo que nós conhecemos. Existem reinos. Está funcionando hoje países que funcionam com esse sistema de governo, de reino. Mas aqui no nosso país, o nosso sistema de governo é a democracia. Qual é a diferença da democracia para um reino ou uma monarquia, Sistema de governo monárquico. Qual é a diferença? Na democracia, a gente escolhe os nossos governantes, não é isso? A gente vai lá votar, Na monarquia, não se escolhe o governante, ele nasce, ele recebe o cargo de rei por herança, tá? Ele nasce rei, ele nasce monarca, e ele vai reinar sobre aquelas pessoas naquele lugar, naquele país, amém? Então é assim que funciona um reino, o rei, no reino, ele dita todas as regras, é ele quem promulga todas as leis. Não existe, como na democracia, um sistema de legislativo, executivo, judiciário. Não existe isso, tá? Lá é o rei quem manda, quem dita as regras, é quem diz tudo. Então isso é reino, tá? Essa é a ideia de reino que nós devemos ter. Então quando a gente fala de reino de Deus, a gente precisa saber o que é um reino, para que a gente entenda o que é o reino de Deus e como ele funciona, tá? O rei
e monarquia, o sistema de governo monárquico. Amém? Então, tem uma coisa. Nos reinos do mundo, que hoje estão funcionando, a pessoa para entrar lá, para ser cidadão de lá, ou ela nasce lá, ou você pode adquirir a cidadania. Então, cada lugar, cada país, inclusive os reinos, ele tem leis, tá, que estabelecem quantos anos você deve passar naquele lugar para você adquirir a cidadania naquele lugar, não é isso? Aqui no Brasil tem um tanto de anos, nos Estados Unidos tem outro tanto de anos. Então, no reino, aqui nesse mundo, a gente para entrar lá tem que ou nascer ou passar um tempo morando lá para depois requerer a cidadania. E no reino de Deus, como é que a gente faz? Para ser cidadão de lá. A gente precisa nascer dentro do reino de Deus. Não se entra dentro do reino de Deus entrando na igreja e sentando para assistir o culto. Faz parte. Mas para a gente ser cidadão do reino de Deus, filhos de Deus, cidadãos do reino de Deus, a gente precisa nascer dentro dele. No reino de Deus não há nenhum tipo de maldade, tá? Nos reinos da terra existe maldade, mas lá não há maldade. Não entra maldade lá. Por isso que nossos espíritos, do jeito que estavam no mundo, se existe alguém aqui que não aceitou Jesus e está escutando essa mensagem, saiba que no mundo os nossos espíritos não estão recriados. Eles não estão dentro do reino de Deus. Para se entrar dentro do reino de Deus, só há um caminho: nascer dentro dele. E para nascer dentro do reino de Deus, qual é o caminho? Crer que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Não tem outro caminho para se nascer lá. Tá? Se você puder abrir a sua Bíblia lá em João capítulo 3, versículo 3. A gente vai ler juntos. Amém? Jesus falou claramente aqui. Então ele disse assim, João 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ver significa estar lá, no meio, nascido lá. Não tem como. Não é só vindo para a igreja. Não é só sentando nos bancos, levantando as mãos e adorando a Deus aqui como uma coisa religiosa, como um ritual. Não é isso. Isso faz parte das nossas vidas quando a gente aceita Jesus. Mas o caminho para a salvação, o caminho para ser cidadão do reino de Deus, é nascer lá. Tem que nascer lá. Tem que nascer de novo. E isso é dado pela fé em Jesus, gratuitamente. Não tem preço, não tem dinheiro que compre. Não existe preço no mundo que compre a entrada no reino de Deus. Amém? O nosso espírito tem que nascer de novo. Precisa nascer lá dentro do reino de Deus. Eu estou repetindo porque a gente precisa estar bem esclarecido sobre isso. Cuidado com a religiosidade. Cuidado com os rituais. E cuidado para não esquecer do reino de Deus. Então, se você puder abrir lá em 1 Coríntios 15, a partir do versículo 50, nós vamos ler juntos. Amém? O irmão Paulo, o apóstolo Paulo, falando para a igreja de Corinto. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 50 ao 54, a gente vai ler. Então, o apóstolo Paulo está instruindo aqui a igreja falando assim: e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos. Isso quer dizer, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados
num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível, essa carne aqui, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Amém? Embase sua fé nisso aí. Nós não podemos esquecer essa palavra. A fé verdadeira e genuína, elas tem que estar baseada no reino de Deus, na mensagem do reino de Deus. O reino de Deus não pode ser colocado de lado, esquecido. Muitas pessoas estão colocando teologia, filosofias, rituais no lugar do conhecimento do reino de Deus. Isso é grave. Isso afasta as pessoas de Deus. Isso distorce a fé. Isso nos afasta da segurança do Senhor. Nossos espíritos, nesse exato momento, estão dentro de um lugar, minha gente. Não é brincadeira, não é aqui, não. Aqui também. Mas antes de mais nada, eles estão dentro de um reino, de um lugar. Onde está esse lugar? Nós não estamos vendo, mas ele está bem aqui. O reino de Deus está bem aqui. Isso é motivo de alegria. Como nós sabemos disso? Pela palavra. Se você não se lembrar que o reino de Deus está bem aqui, você vai se entristecer, porque vai vir tribulação. Você tem que se lembrar que você está lá dentro. E como é o reino de Deus? Como é o reino de Deus? O reino de Deus é paz, é justiça, é alegria no Espírito Santo. A gente vai ler isso mais lá na frente. Então, minha gente, esquecendo do reino de Deus, as pessoas dentro da igreja começam a se deixar levar pelas circunstâncias, pelas tribulações, pelas tristezas dessa vida, pelos desejos e anseios dessa vida, esquecem o que Deus tem para oferecer e do seu reino, e aí elas vão se distanciando e pregando e apregoando coisas de si mesmas, coisas desse mundo, no púlpito. Começa-se a passar o tempo dentro da igreja e as pessoas falando dos prazeres da vida, de conseguir isso, conseguir aquilo, e a mensagem do reino sendo colocada de lado. É assim que está. Essa é a situação da igreja, das denominações hoje na face da terra. No entanto, como aquelas 5 virgens prudentes, eram 10 na parábola, mas como aquelas 5 virgens prudentes, a verdadeira igreja do Senhor permanece com azeite na sua candeia e permanece anunciando, veja só, anunciando o reino de Deus. Lembre-se que Jesus, ele não está solto, flutuando no espaço. Você fala de Jesus, ele não está solto, flutuando no espaço, ele está dentro do reino dele, no lugar, na eternidade, na dimensão que está aqui ao lado da nossa e a gente não vê. Mas ela é funcional. Ela interage com o nosso mundo todos os dias. Quem vê, assiste os milagres da interação do reino de Deus com esse mundo aqui. Está acontecendo até agora. Isso não é novidade para nós. Mas nós precisamos nos lembrar disso. Tá? A gente precisa acordar. A gente está num tempo difícil. Um tempo em que Satanás, como na parábola do semeador, vai pegar e vai roubar de nós. Se a gente não estiver vigilante, ele vai roubar mesmo a mensagem do reino, que é a semente que o semeador saiu a semear. Ele rouba de nós e a gente fica sem entender esse reino e sem usufruir das coisas boas desse reino.
que está bem aqui. E se manifesta. Abra lá no Salmo 145 para você ver uma coisa. Salmo 145. Salmo 145, versículo 10. A gente vai ler do 10 ao 13. Amém? O que é que está escrito lá? Versículo 10 ao 13. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão, falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder para fazer saber aos filhos dos homens, ao mundão, as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura em todas as gerações. Então, o que é que as pessoas que creem no Senhor, o que é que as pessoas que estão cheias do Espírito Santo, o que é que aqueles que nasceram de novo estão fazendo agora, hoje? E desde que essa mensagem foi anunciada por Cristo, eles estão falando da glória do reino. Ou era para estar falando da glória do reino. Ou não? Aqui está dizendo, falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder. Vamos calibrar. A gente está falando da glória do reino de Deus para esse mundo saber? Entre nós e lá fora, a glória do reino de Deus. O mundo precisa saber da glória do reino de Deus. Qual é a glória do reino de Deus? Não há morte, não há doença, não há tristeza, lá não há perda, lá não há dor. Essa é a glória do reino de Deus. Lá não há falta de absolutamente nada. O mundo precisa entender isso, precisa saber da nossa boca. Nós precisamos anunciar essa glória. É assim que o mundo vai ver, vai perceber. Se a gente ficar falando coisas religiosas por aí, se a gente ficar falando usos e costumes, se a gente ficar falando faça rituais que você vai se sentir melhor, eles não vão saber a glória. Através da nossa boca, que é a nossa função. Está dizendo aqui, falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder para fazer saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. Do teu reino. Do reino. Não é da religião. Não é da placa da igreja. É do reino. Amém? E antes que a gente fale, que a gente saia por aí falando do reino de Deus, para a gente não falar movidos por sentimentos, movidos por simplesmente o que a gente acha, a gente precisa conhecer o reino. O reino de Deus não é um lugar místico. Vamos tirar isso da nossa cabeça. O reino de Deus é um lugar que tem chão. Como aqui, ó, tem chão, tem exércitos poderosos. Aqui tem exército? Tem. Lá tem um maior e mais poderoso. Tem exércitos, tem casas, tem construções lá, tem ruas. Lá tem planta, tem animal. É um país. É isso que a gente tem que anunciar. Um país. Um lugar, e Jesus está lá, no escritório dele, trabalhando por nós, é nosso advogado. Vamos tirar essa ideia mística de Jesus da nossa cabeça. Ele é rei, mas é nosso advogado. Foi constituído assim, para interceder por nós. Ele está fazendo isso agora. Trabalhando, junto com o Pai, até agora. E a gente precisa se lembrar disso, meus irmãos. Para a gente não se deixar levar. A gente se deixa levar.
Esse mundo está cheio de informação para deixar a gente atordoado, confuso, triste, abatido, acabado. Aí Satanás vem dar uma chave de pescoço em nós, uma chave de pescoço, uma tesoura, pronto, derruba nós, derruba a gente no chão e já, tchau. Para sair, para levantar, só a misericórdia do Senhor. Mas isso só acontece, como eu disse aqui, se a gente esquecer. Por isso que a gente tem que estar lembrando. Amém? Então, para que o reino de Deus se estabeleça e se manifeste em um determinado lugar, ele precisa ser desejado, que significa também buscado. Será que nós estamos desejando o reino de Deus? A gente está desejando o reino de Deus mais do que as riquezas? Será que a gente está desejando o reino de Deus mais do que arranjar um marido ou uma esposa? Mais do que ter filhos? Para quem nunca teve filhos e deseja ter. Será que a gente está desejando o reino de Deus, buscando o reino de Deus mais do que o salário? Um bom salário, um bom emprego? Será que nós estamos mesmo? Ele precisa ser desejado ardentemente para que se manifeste. Desejado é a mesma coisa que buscado. E a gente precisa não só desejar o reino de Deus, mas a gente precisa entender a operação da sua justiça. Muito bom você conhecer que está dentro de um lugar que tem ruas de ouro, que não há maldade lá, que não há morte nem doença, mas você não sabe como funciona a justiça desse lugar. Aí pegou. Porque aí vem o maligno arrebatar de você a sua bênção. Porque as nossas bênçãos dependem do que a gente sabe. Do que a gente está colocando em prática. Do que a gente está deixando entrar na nossa mente, descer o coração e colocando em prática. Só isso. A nossa bênção só depende disso. Será que a gente está sincronizado mesmo com o reino de Deus? Abra lá em Mateus 6, 33. Vamos abrir nossas Bíblias, vamos ler um pouquinho. Mateus 6, 33. O Senhor está calibrando a gente hoje, colocando no prumo a nossa fé, amém? Mateus 6, 33. O que é que no fim desse sermão Jesus fala? Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí ele fala todas essas coisas que ele já estava falando no capítulo, coisas materiais, vos serão acrescentadas. Por que Jesus falou isso? Porque a nossa tendência, queridos, é buscar as coisas materiais mesmo. É ficar aperreado com as contas que vai pagar, se aperrear mesmo. Ai, meu Deus. Ai, meu salário não saiu, ai que aperreio. E agora, como é que eu vou fazer? E começa a se desesperar. E se esquece que está dentro de um reino, que não há falta de nada. E para que ele se manifeste, você precisa entender como é que opera a sua justiça. Por isso que Jesus disse, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quer dizer, entenda. Não fique atônito. Entenda como funciona. Como é que faz para puxar o que você tem no reino de Deus de lá para cá? Só acontece, só se manifesta se você aprender a justiça de Deus. E onde está? Onde está o ensino da justiça de Deus? Quem foi que ensinou? Cristo. Nós estamos prestando atenção no que Cristo ensinou para colocar em prática? O que os apóstolos que seguiram após Jesus ensinando para colocar em prática, o que foi que eles ensinaram? A gente está prestando atenção? Ou está se deixando levar pelas circunstâncias, pelas coisas que nos cercam? Amém? Vamos calibrar nossa fé, irmãos. Abra lá em Provérbios 2. Provérbios 2, eu vou ler do 3 ao 11 rapidinho. Preste atenção. Se clamares, 2 do 3 ao 11, se clamares por conhecimento,
e por inteligência alçares a tua voz. O que é que você tem pedido nas suas orações ao Senhor? Você tem clamado pelo que mesmo? Se como a prata a buscares e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor e a justiça do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus ou do seu reino. Porque o Senhor dá a sabedoria da sua boca, que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardem as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Pois quando a sabedoria entrar no teu coração, o conhecimento for agradável à tua alma, o bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Entenda que todas essas palavras que estão aí, conhecimento, inteligência, sabedoria, tudo isso tem a ver com o reino. Reino de Deus. Você precisa saber, conhecer, entender essa justiça. Você tem que buscá-la como quem busca riquezas. Será que nós estamos mesmo buscando? Desejando entender esse reino? Ou a gente está preocupado com outras coisas? Amém? Eu sei que essa palavra é dura, mas se ela não for dita, a gente não fica calibrado. A nossa fé, ela começa vai voando por aí. Vai. Tem que alguém falar. Nós precisamos ouvir, porque estamos em tempos difíceis, como eu já falei aqui. Então você precisa buscar, desejar esse reino. Deseje a manifestação dele, com todas as tuas forças. Essa palavra não é só para vocês, é para mim. Eu também preciso. Eu sou ser humano. Eu também esqueço. As tribulações também acontecem na minha vida. E se eu não estiver vigiando, tchau. Tchau, bênção. Tchau, paz. Existe uma outra coisa que nós precisamos fazer, além de desejar ardentemente esse reino, desejar conhecer a justiça dele. A gente precisa estar cheio do Espírito Santo. Isto é primordial. Será que nós estamos buscando nos encher do Espírito Santo, ou a gente está esperando que ele venha nos encher? Vamos ver o que a palavra diz? Vamos lá? Efésios 5. Vamos ler o que é que está sendo ensinado, o que é que Cristo ensina, que a gente deve fazer, que é nossa obrigação fazer. Efésios 5, a partir do 18. A gente vai ler do 18 ao 21. Isso aqui não é ritual religioso. Isso aqui é uma obrigação de todo aquele que crê em Cristo. Tem que fazer isso aqui. Efésios 5, 18 ao 21. O que é que tem dizendo? Vocês conhecem essa palavra. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda. Isso aqui você pode substituir por qualquer coisa mundana. Não é só embriaguez de vinho, não. E não perca seu tempo assistindo novela. E não perca seu tempo assistindo um filme mundano. E não perca seu tempo na roda dos escarnecedores. E assim vai. Você sabe o que é maldade, né? Não é só embriagar com vinho, não, tá? Não se embriagar com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aí ele começa a ensinar como é que você se enche. Ele está dizendo, enchei-vos. Ele não está dizendo para a gente esperar que ele venha nos encher. É obrigação minha e sua. Como é que você faz para se encher do Espírito? Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor do vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E, olha a última parte, e sujeitando-vos uns aos outros no temor. Você sabe o que é sujeitar? O que é se sujeitar?
Será que o brasileiro conhece essa palavra? E nós crentes, será que a gente está sabendo o que é essa palavra? Sujeitar. Sujeitando-vos uns aos outros. Isso quer dizer, amando, suportando. Suporte. Eu sei que às vezes a criatura é meio difícil, mas está na igreja, ela aceitou Jesus, então faz parte de você estar cheio do Espírito Santo suportar. Isso é para mim e é para você. Ai, eu não aguento aquela criatura. Ai, insuportável. Pare de reclamar, não vai servir. Assim você não vai se encher do Espírito, não. Não tem como. Você quer que o reino de Deus se manifeste, você deseja o reino de Deus, comece a se encher do Espírito, como está dizendo aqui. Não é como você acha na sua cabeça. Ele não disse aqui para você jejuar para se encher do Espírito, não, viu? Tem gente que está jejuando para se encher do Espírito. O que é que ele está falando aqui? O jejum serve, mas tem outras finalidades que Jesus explica. Vá lá ler lá no Evangelho, nos Evangelhos que você vai ver. Mas olhe, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Graças por tudo. Isso é uma coisa séria, gente. Dá graças. Eu falei um testemunho uma vez, como a gente passa tribulação e passa adversidade por aí. Uma vez eu estava no meio de uma. Mas nessa foi diferente, porque nessa essa palavra aqui já tinha descido. Antes, nas outras, eu ficava reclamando. Mas aí depois que essa palavra aqui desceu, aí veio a prova. Ela vem. Não se preocupe que você, na hora que você aprender a palavra, você se prepare. A prova ela vem tinindo. E você, é sua obrigação, minha e sua, se encher do Espírito. Não espere, o Espírito Santo vai estar do seu ladinho, em toda ocasião. Em toda. Ele não sai não. Você está dormindo, ele está lá. Você acorda, ele está lá. Você vai tomar café, ele está lá. Ele está aqui. Mas ele não vai se mover do lugar, meus queridos, se a gente não desejar se encher dele. Não se move. Não adianta. Ele é bom, mas ele obedece a protocolo. Tal uma coisa que Deus faz bem direitinho, é obedecer protocolo. Ele não sai da palavra dele. Todo o protocolo que está lá, de como ele age, ele faz exatamente do jeito que está. Então o Espírito Santo vai encher, vai. Quando a gente começar a falar entre nós, em nossa vida individual, com salmos, hinos e cantos espirituais, parar de reclamar e parar de ficar enchendo a nossa mente de conhecimento mundano, de outras coisas, começar a ocupar a nossa mente e fazer o conhecimento de Deus descer o nosso coração e começar a deixar ele transbordar com salmos, com hinos, cantando e salmodiando ao Senhor, dando sempre graças, em vez de ficar se lamentando e sujeitando, suportando. Suporte. Faz parte de se encher do Espírito, viu? 3 requisitos. É um protocolo que nós precisamos obedecer. Obedecido esse protocolo, o que é que acontece? A gente sai pulando no fogo. A tribulação comendo e você lá. Eita, Deus bom. Porque você está cheio do Espírito Santo. Está cheio do reino de Deus. O reino de Deus está se manifestando. E o povo vai chamar você de doido. Mas você está lá cheio do fogo e do poder, porque você está obedecendo ao protocolo. Olha, obedeça aos protocolos de Deus. Obedeça esse negocinho aqui bem direitinho, que você vai ver Deus cumprir tudo que Ele está prometendo aqui. Mas Ele cumpre mesmo. Eu sou testemunha. Eu tenho certeza que vocês também. Amém? Romanos 14, 17, não precisa abrir não, você vai ouvir, que você já sabe. O reino de Deus diz assim, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se lembre disso. Isso faz parte, você precisa entender. Para poder desejar estar cheio do Espírito Santo, buscar estar cheio do Espírito Santo. E tem uma coisa que é difícil. E a gente precisa fazer
para que o reino de Deus se manifeste. Veja que eu já falei algumas coisas. Já falei para ele se estabelecer e se manifestar, a gente precisa desejá-lo. Depois eu falei que a gente precisa estar cheio do Espírito. E agora existe uma coisa que Jesus falou que a gente precisa fazer para que o reino dele se manifeste. Nós precisamos estar juntos em nome de Jesus. Juntos não é no nosso nome, nem no nome da denominação. Cuidado. Nós precisamos nos reunir debaixo da árvore, da casa do irmão, aqui, onde quer que seja, em nome de Jesus. Cuidado. Senão nada de reino. Não vai mesmo se manifestar o reino de Deus. Nem espere. Pode esperar sentado para não ficar cansado, porque não vai não. Ele só vai se manifestar se você estiver reunido lá com os irmãos, quem quer que seja, em nome de Jesus. Exaltando este nome. Colocando o reino de Deus em primeiro lugar e a justiça dele. Não adianta. Por isso que você chega em determinados locais que se dizem evangélicos, e cadê o mover do Espírito Santo? Cadê? Cadê a presença do reino? Cadê? Eu acho que eles não estão se reunindo em nome de Jesus. Tem cantos aí que as pessoas esqueceram. Que para o reino de Deus se manifestar tem que se reunir em nome de Jesus. Só para a gente lembrar. Se você não quiser abrir, não precisa. Só para você lembrar, porque eu sei que você já sabe. Mateus 18:20 diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Ele é fiel a essa palavra. Ele cumpre isso aqui. E ponto. Cumpre bem direitinho. Não tem como fugir. Amém? Por fim, para a gente finalizar, vou falar de uma outra coisa. Que também é importante para a gente ver o reino de Deus manifesto onde nós estamos. Né? Eu falei aqui algumas coisas. E a última coisa, o último ponto. Não tem, olha meus irmãos, isso é, até o pastor Wendy falou, no louvorzão que a gente fez na Nova Unção, ele pregou sobre isso. Olha, não tem no mundo como você ter a manifestação do reino de Deus sem esforço. Não tem. Sabe por quê? Porque a gente não está vendo. Como a gente está vendo aqui as coisas, né? As coisas materiais, a gente não está vendo. Então vai ter um momento que se a gente não fizer um esforçozinho, a gente vai acabar esquecendo. Né? E aí o nosso culto ao Senhor vai ficar uma coisa bem automática. A gente vai chegar assim muito, né, desanimado na igreja. Vamos ler aqui a palavra, vamos orar, aquela coisa bem... Você não vai ter animação. Você não vai estar alegre. Porque você esqueceu do reino. Você esqueceu onde você está realmente. Você não está primeiramente aqui, você está primeiramente lá. Se lembre. Para depois não ficar desanimado lá na frente, acontecem as tribulações. Ai, meu Deus, como eu estou. E aí você desiste de ir para a igreja. Desiste de se reunir com seus irmãos. E aí você não persevera. Abra lá em Mateus 24. Vamos já terminar. 24. Mateus 24, do 12 ao 14. Olha o aviso de Jesus. Esse capítulo 24 é uma maravilha, né, irmãos? Os que conhecem já leram. Tá os avisos lá bem direitinho. E esse daqui, aleluia, né? É gritante. Mateus 24, 12 ao 14. Está escrito assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando você lê amor, não entenda amor sentimento não. Viu? Não é amor sentimento que ele está falando aqui. O mundo entende o que é amor sentimento.
Nós sabemos o que é amor, sentimento. O amor, sentimento é passageiro. E tá, eu amo fulano, daqui a pouco você não ama mais. Não é esse amor. Tá? Está falando aqui do amor justiça. Amor conhecimento de Deus. Amor desejo de reino de Deus. É isso que ele está falando aqui. Porque por se multiplicar a iniquidade, o desejo do reino de Deus vai esfriar. As pessoas vão parar de desejá-lo, de querê-lo, de ansiar por ele. É isso que ele está dizendo. É esse amor às coisas do Senhor que vai esfriar e está esfriando. E vocês estão vendo. Isso aqui não é brincadeira. Não é amor de sentimento, não. Eu amo fulano. Não. Porque você pode estar aqui, do lado de uma pessoa, não sentir nenhum carinho por aquela pessoa, mas saiba que o carinho que você sente ou deixa de sentir, isso não importa para Deus. O que importa é se você está suportando a pessoa. É este amor que Deus está vendo. Você está amando ao Senhor a ponto de suportar o seu irmão? Você não precisa sentir carinho por ele como você sente pelos seus filhos, não. E tem pai e mãe que nem sente carinho pelos filhos. Eu estou dizendo amor ao Senhor. Desejo de reino de Deus. É isso que ele está falando aqui. O desejo vai esfriar. As pessoas vão parar de desejar esse reino. Continuando, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E aí ele diz, esse evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então nós estamos vendo 7 sinais aí, o evangelho sendo pregado a todo vapor. Não é? Precisa, nesse tempo, nós estamos no tempo do fim. Jesus está voltando e a gente precisa fazer isso. Mas cuidado, meus irmãos, para não deixar de desejar. Deseje o reino de Deus. É este amor que está esfriando. Deseje-o de todo o seu coração. Deseje que ele se manifeste. E faça por onde? Seguindo esse protocolo que eu falei aqui. Isso não tem outra maneira. Sem perseverar. Perseverar requer esforço. Quando você está fazendo uma dieta que o nutricionista passou, porque você fez um exame e aí deu lá que a glicose está alta, o colesterol está alto, aí o médico te diz assim, vai para o nutricionista para te passar uma dieta adequada para que o seu colesterol baixe e a sua glicose se normalize. E aí você vai. E aí você chega lá no nutricionista, ele passa para você uma dieta. E você começa. Não começa? Vamos começar, porque eu quero ver minhas taxas baixarem. Aí você vai lá e faz o exame de sangue depois, e aí tuas taxas dão normais. Aleluia, glória a Deus, consegui. Mas e aí? E depois disso? Se você não perseverar, se você não se esforçar em continuar a dieta, o que é que vai acontecer? Vai voltar tudo de novo, meus irmãos. A dieta começa a ficar cansativa, começa a ficar pesada. Ai, que produtos caros esse dessa dieta. Está entendendo o que eu estou dizendo? Você não está vendo o reino de Deus. Por isso você vai precisar perseverar, esforço, ânimo, para poder continuar botando para frente. Não tem outra maneira, não. Por isso muitas igrejas estão o quê? Secando. Secando. As pessoas estão deixando de desejar. Amém? E para finalizar, Atos 2, 42. Finalizar com isso aqui. Como era, olhe só, o reino de Deus manifesto através dessas pessoas aqui, de Atos 2. Como era a manifestação do reino, como era que eles faziam. Eles estavam perseverando,
Porque se eles não se esforçassem, não ia para canto nenhum. Não ia cair na graça do povo, não. Tinha que ter insistência. Perseverança e insistência. Bater o pé e insistir. Desanimado, cansado, atordoado, confuso, eu vou insistir. Tem que ter insistência. Atos 2,42, e perseveravam. Não é, estavam sentados com a perna passada, não. Perseverança requer luta. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Porque chega um momento que não vai mais sentir vontade, meus irmãos, não vai. A nossa alma não quer, não vai sentir vontade. No começo tudo é flores. Você entrou na igreja, você aceitou Jesus, você está lá, né? Naquele fogo inicial, aquela coisa, aquele amor, primeiro amor. Mas depois vai ficando rotineiro. Por isso tem que ter perseverança. Tem que se esforçar para continuar. E aí, Deus vai renovando. Deus vai enchendo. Deus vai colocando para frente as coisas e o mover vai continuando. Mas não tem outro caminho se não for por esforço. Em 46, 47 diz, e perseverando, de novo, unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Eu vou parar por aqui. E que a gente pense nisso bem direitinho. Calibre a sua fé. Calibre no reino de Deus. Não saia disso. Isso aqui é um conhecimento bem simples que eu passei aqui. Mas as pessoas estão esquecendo. Porque Jesus falou que iam esquecer mesmo. O amor, o desejo de reino ia esfriar como está esfriando. Amém? Que Deus possa nos abençoar. E os nossos corações possam estar cheios do Espírito Santo. Aleluia.